referenciais em termos de avaliação de personalidade na aplicação de pena, eu não preciso citar aqui, que todos nós conhecemos, né? Como essa tipicidade aberta ela dá vazão para o incremento punitivo, né? Específico na aplicação da pena, né? Porém, acho que é possível, né? Hoje, e já me encaminhando, não te preocupa que eu estou me encaminhando para o final, acho que dá para pensar em algumas alternativas para além, né, da construção dogmática do direito penal, né? Como eu mencionei, né, o conceito de culpabilidade potencializado pelo de vulnerabilidade nos dá excelentes caminhos para pensar essa relação criminologia-direito penal e readequar, né, a sistemática da aplicação da pena, mas tentando ultrapassar um pouco a discussão específica sobre a dogmática jurídico-penal e tentando responder um pouco a uma provocação, né, que no final do ano passado a Verinha e o professor Nilo fizeram em relação à radicalidade da nossa realidade em termos prisionais, né? Foi uma reunião muito interessante que se teve no Instituto Carioca de Criminologia no final do ano passado, onde se colocou uma questão que é uma questão extremamente simples, mas que ganha contornos trágicos dentro da nossa realidade. Ou seja, dentro do quadro de hiperpunitivismo que nós temos hoje, né, qual é o discurso que a crítica criminológica, ou a pós-crítica criminológica, como se queira, né, se estabelece para enfrentar uma situação como essa, né? Como a gente vai agir a partir de agora. Me parece que o Instituto pensou bem, né, esses dois eventos desse ano, né, o primeiro com viés mais criminológico e esse com viés mais dogmático, é como instrumentalizar algumas formas de abertura possível dentro dessa situação que é cada vez mais calamitosa. Eu recebi um e-mail agora, ontem, falando em 4 meses, duplicou o número de mulheres presas no estado de São Paulo, por exemplo. Ou seja, nós temos um punitivismo e um hiperencarceramento em massa e a gente consegue, né, para quem tem uma perspectiva crítica, dentro da nossa técnica, né, algumas aberturas, né, muito interessantes que produzem um efeito nos casos concretos, quando a gente consegue, né, essa incidência, também louváveis, porém, em termos macro, né, como a gente consegue incorporar novos discursos e pautar uma reforma radical nessa realidade, né? Isso a Vera tem repetido insistentemente, eu concordo absolutamente, ou seja, não é o discurso crítico que tem que radicalizar, a realidade radicalizou e a gente tem que dar conta disso, sob pena de ser conivente com esse genocídio em massa que a gente está convivendo cotidianamente nas nossas prisões. Ou seja, o que fazer com essa realidade? Bom, eu acho que a história da criminologia crítica no século passado, se a gente tomar a criminologia, não essa criminologia servil, auxiliar, que os sistemas integrais, totais e totalizadores das ciências criminais estabeleceram, né? Não essa criminologia burocrática, oficiosa, oficialista, né? E que hoje ganha alguns contornos muito específicos, né? E cada vez mais adaptados às neurocriminologias, às criminologias situacionais, às criminologias autuariais, né? Saindo fora desse esquema e vendo como foi o debate da criminologia do século passado, eu acho que a gente tem uma experiência fantástica que a gente pode mirar para buscar alguns elementos externos no nosso discurso.
Porque nós construímos 2 grandes sistemas de sequestro asilar e reforçamos eles de forma teórica ótima, que é o sistema prisional e o sistema manicomial. Agora, a pergunta que eu gostaria de fazer, o que nós do direito perdemos que nós não conseguimos impor uma mudança radical como nós do direito, das teorias críticas, da criminologia crítica. O que nós perdemos em termos de discurso que nós não conseguimos alcançar alguns avanços efetivos em termos de melhora de qualidade de vida dessas pessoas vulneráveis, dessas pessoas criminalizadas, como conseguiu, por exemplo, a antipsiquiatria e o movimento antimanicomial nas práticas psi. Porque se a gente tem um discurso forte contra a prisão, nesse sistema baseado na reprovação pela culpabilidade, e nós temos o outro edifício asilar, de sequestro dos anormais. Para os criminosos, esse sistema baseado na culpabilidade, pena. Para os loucos, esse sistema baseado na periculosidade, manicômio. São sistemas idênticos. A crítica que a gente lê no Goffman, no Sass, no Basaglia, a gente tira e reproduz quase que in totum ao nosso sistema de reprovação. O que a gente perdeu, nós do direito, nós da ciência ius, em termos de possibilidade de discurso, que nós temos um edifício prisional cada vez maior e a gente olha para o lado, é claro, há toda uma discussão absolutamente séria dos problemas da reforma psiquiátrica, enfim, mas que nós temos uma realidade que é de uma mudança ou de uma possibilidade de um discurso efetivo que foi incorporado em várias legislações. Ou seja, tem o problema da institucionalização desse discurso posterior, não tenho dúvidas, mas, enfim, nós, para me aliar um pouco a essa luta, tivemos avanços fenomenais em termos de desinstitucionalização e de ruptura com o modelo asilar dentro do discurso psiquiátrico, que talvez seja um discurso ainda muito mais conservador que a dogmática jurídica, ou tão conservador quanto, mas se conseguiu um avanço grande. O que nós perdemos dentro do nosso discurso, o que nos incapacitou de conseguir a mesma possibilidade de abertura com a criminologia crítica? Não sei. Isso talvez a gente possa pensar e discutir, até porque, se a gente olha para a construção teórica da antipsiquiatria, para o movimento, para o braço político, que é o movimento antimanicomial, se a gente olha o desdobramento legislativo que se deu, a incorporação no Brasil da reforma psiquiátrica, as práticas que se desenvolveram ao longo da década de 90. E é exatamente quando essa discussão ingressa no Brasil, que é no Brasil da redemocratização. Os textos todos que falam um pouco da história do movimento antimanicomial no Brasil mencionam esse momento. Olha, com a nova Constituição, a gente ganhou espaço, a gente pode falar em reforma do sistema de saúde mental, começam as práticas a ganharem contornos institucionais em determinadas cidades, e nós, do direito, com a democratização, a gente só aumentou ainda mais o sistema punitivo. O que a gente perdeu nesse debate de uma criminologia tentando visualizar como um espaço mais amplo, o que a gente perdeu nesse debate que a gente não conseguiu impor uma ruptura tão radical em termos de anticarcerização que foi conseguida com o movimento antimanicomial. Talvez ali estejam alguns elementos que a gente possa
contatar para conseguir, ou tentar conseguir, ou desenvolver ainda mais um discurso contra essa patologização do nosso sistema punitivo. Ou seja, dentro da construção e das justificativas a esse modelo de repressão prisional, que funda, legitima e relegitima a pena. A partir da ideia de culpabilidade, nós tivemos um direcionamento pós-década de 80. Um direcionamento que foi de revigorar as instituições de sequestro. No outro sistema, periculosidade, manicomial, nós tivemos um outro direcionamento. Ou seja, há uma experiência viva, real, concreta, de um abolicionismo não utópico, e que a gente tem que abrir os olhos para retomar essa discussão. Ao menos é o que eu tenho me interessado ultimamente, né? E é o que eu estou procurando trabalhar nas minhas investigações no mestrado. Bom, queria finalizar agradecendo imensamente professor Nilo, Vera, pela oportunidade. Enfim, eu me sinto muito feliz, sobretudo, em poder trazer algumas contribuições, mas, sobretudo, me sinto muito feliz de poder falar num evento como esse, com pessoas que eu admiro muito, né? Eu estava num nervosismo, professor Joel, de conhecê-lo pessoalmente hoje. O senhor não imagina. E daí, quando eu desci no hotel hoje, encontrei o Alejandro, o professor Zaffaroni, cheguei aqui, encontrei o professor Miguel Herrera, daí as pernas começaram a tremer de uma forma incrível, porque, como a Mari disse, essas pessoas escrevem aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente não consegue verbalizar. Então, queria, sinceramente, agradecer mais uma vez essa oportunidade. Cristiano, obrigado pelo espaço também. Professor Joel, Alejandro, muito obrigado. Eu queria agradecer.